Olá, sejam muito bem-vindos ao Não É Má Ideia aqui na tela da Band. Hoje vamos falar de design. É a Open Feira de Design que traz opções bem originais para o Dia das Mães que está quase aí. E também tem dica para dar aquela repaginada na casa com um sofá feito de pallets e uma ideia bem diferente para cuidar das suas plantas. Não sai daí não, porque o Não É Má Ideia está só começando. Você já ouviu falar em kokedama? Hoje vou mostrar para vocês uma técnica diferente para cultivar plantas. Não é má ideia, hein? Kokedama é uma técnica oriental de cultivar plantas. Kokedama significa bola de musgo. É isso mesmo, a gente faz uma bola, cobre com musgos e enrola com algum tipo de barbante ou fio, linha, enfim. Eu já vi muitos tipos de kokedamas com vários tipos de musgos diferentes, mas eu confesso que eu ainda não tinha visto ninguém usar a fibra de coco. Então eu resolvi testar, fazer uma kokedama com fibra de coco. Vamos ver se vai dar certo e vamos ver como é que vai ficar? Bom, para você fazer a kokedama, você vai precisar de terra. A terra, ela tem que estar bastante úmida. Na verdade, essa terra aqui eu misturei terra, argila e algum tipo de composto, um adubo, enfim, para que a planta tenha nutrientes e consiga sobreviver. Importante que a terra esteja bastante úmida para você conseguir moldar, fazer uma bola com ela. Você vai precisar também, obviamente, das mudinhas de plantas que você quer cultivar no seu kokedama. Eu, no caso, vou usar a fibra de coco, mas você pode usar musgo verde, musgo esfagno, qualquer tipo de musgo vale também, que é o que vai dar a cobertura para não deixar cair essa terra. E um cordão, barbante ou sisal para você enrolar no entorno da fibra ou do musgo e então prender todo esse arranjo, todo esse vaso, esse kokedama. Certo? Vamos começar então? Mão na terra, literalmente? Vamos nessa então. É mão na terra mesmo, gente. Vou fazer uma bola, moldar ela mesmo. O tamanho da kokedama vai depender do tamanho da mudinha, né? Eu quero tentar colocar duas delas, né? Quero colocar uma lança e uma espada, que são o nome das plantas que eu selecionei. Por que da escolha dessas plantinhas, né? Eu acho que eu já falei aqui no canal que a conhecida espada de São Jorge, que tem muitas espécies, muitos tipos diferentes de espadas, elas são plantas ótimas para se ter dentro de casa porque elas mantêm o oxigênio dos ambientes fechados, ela mantém a qualidade do ar, a qualidade do oxigênio que a gente tem em casa. Então é uma planta super boa para se ter em casa e principalmente dentro do quarto também. Essa kokedama eu pretendo, inclusive, colocar no quarto da Olivia. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui tudo. Bom, eu já tenho uma quantidade razoável de terra. Vocês podem ver que além de moldar ela no formato de uma bola, eu já fui deixando uma cavidade aqui dentro, formando um buraco que é onde vão entrar as mudas de plantas. Vou colocar o saco de terra aqui pro lado, para eu poder pegar as mudinhas de plantas. Vamos ver. Sempre que a gente for tirar uma mudinha de um vaso, é importante a gente dar uma leve pressão no entorno dele, porque aí ela vai sair com mais facilidade. Ó.
E antes de levar ela para dentro do nosso coquedama, a gente tira um pouco do excesso de terra dela, para então colocar ela aqui. Já tá tomando forma a nossa coquedama. Agora a gente vai pegar uma outra mudinha, essa é a de espada. Essa que eu plantei agora é a lança, conhecida como lança. Ela tem um formato de lança mesmo, a folha dela é meio cilíndrica, né? E agora eu vou colocar uma mudinha de espada, espada de São Jorge, conhecida como espada de São Jorge. E a gente vai colocar ela aqui na frente da nossa lança. Vou tentar fazer uma composição aqui com as duas. E agora, antes de começar a colocar a fibra ao redor, eu vou lavar minha mão. Acho que eu preciso, né? Então, ó, um minutinho e eu já volto. Tadã! Voltei! Muito mais rápido que um minuto, né? Agora é hora de envolver nosso coquedama com a fibra de coco. Vou tentar já deixar ela, abrir ela um pouco, né? E então começar a envolver ela. E a gente vai envolvendo o nosso coquedama na fibra de coco. A gente tem que antes envolver ele todo, seja na fibra de coco ou no musgo que você escolher, para depois começar a enrolar com o nosso cordão. Colocada a fibra no entorno, importante não deixar nenhum buraquinho sobrando, porque por ali a terra pode cair, né? E fazer uma sujeirada. Então é importante tapar bem todos os buraquinhos onde a terra fica aparecendo. E agora a gente vai começar a envolver o barbante, que é o que vai deixar tudo preso e que vai finalizar a nossa coquedama. Talvez você aí de casa esteja se perguntando como faz para molhar uma coquedama? Pois então, a gente fez ela com a terra bem molhada, né? Então, pelos próximos dias a gente não vai precisar molhar. Mas a partir disso, quando a gente coloca o dedo assim e sente se a terra tá seca, a gente pega a coquedama, enche um recipiente com água e deixa toda a parte da estrutura aqui da fibra de coco imersa na água durante alguns minutos. E depois de um tempo você tira ela da água, deixa escorrer bem a água, o excesso da água, né? E então pendura ela de volta no lugar que você escolheu para sua coquedama na sua casa, certo? Dá para fazer coquedama com diversos tipos de plantas, né, gente? Dá para fazer com orquídea, dá para fazer com suculenta. Inclusive no Japão eles fazem até com árvores frutíferas, né? Então, o que importa é essa terra, ela estar bem adubada, né? Ser uma terra que tenha propriedades, né,
ou um substrato rico que vai manter essa planta crescendo e se desenvolvendo, né? Eu criei uma alça, então, para nossa coquedama. Eu vou dar um reforço aqui embaixo, trazer mais um reforcinho para esse lado aqui. E eu tô louca para ver ela pendurada, suspensa aí. Eu acho que fica lindo um cantinho da sua casa, assim, com várias coquedamas penduradas, fica bem bacana. E tá pronta a nossa coquedama. Deixa eu cortar aqui esses excessos de fio. E é isso. Louca pra pendurar ela no lugarzinho dela. Depois do intervalo, o assunto é design no Não É Uma Ideia e a gente ensina a fazer um sofá de pallets. Não sai daí não! Estamos de volta com o Não É Uma Ideia para falar de design. A 14ª edição da Open Feira de Design acontece no dia 13 de maio. Ela foi inspirada nas feiras abertas de Buenos Aires e vai reunir itens do design local para o Dia das Mães. E tem opções de presentes compradas direto de quem faz. Não é mesmo, Henrique? Vem para cá, tudo bom? Aí, tudo bem, Maísa? Tudo bem, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença aqui, é muito bom sempre poder compartilhar boas ideias, né? Com e certeza. Principalmente com relação ao design também, que se não fosse o design, o que seria da gente, né? Exato. Tem design na cadeira que a gente senta, na mesa que a gente se apoia, em tudo. Sim, é o que dá o conforto na nossa casa e dos lugares que a gente frequenta também, né? É verdade. Bom, e o evento, né? A gente estava falando Sim. da Open Feira de Design, né? O evento, ele tem entrada gratuita, né, Henrique? Uhum. E tu és um dos expositores lá. Desde quando tu participa da feira? A gente participa na verdade foi a primeira feira que a gente participou, a gente conheceu as gurias e começou a participar e isso já vai fazer um ano. O Zin completou um ano agora, semana passada. E a gente, desde então, sempre que pode, participa da Open para poder mostrar, né, o trabalho e conhecer pessoas, marcas e comprar direto de quem faz, né? Que eu acho que é o mais interessante. Também o mais importante, né? Bom, o Henrique é o responsável por fazer estas belezuras que estão enfeitando a nossa bancada hoje. Ele cria estes vasos de cimento, concreto? Concreto, cimento e areia. É cimento e areia, o que dá o concreto. E ele produz tudo em 3D, é isso, Henrique? Como é que tu fazes para criar essas formas tão diferenciadas? Eu trabalho numa modelagem 3D, num programa, e aí eu planifico essas formas, faço uma impressão, que é o que a gente vai fazer, né? E começo a moldar esses vasos em papel mesmo. Aí, se fica bacana, eu parto para fazer uma forma manual para gerar o objeto real mesmo, final. E que é o que a gente vai mostrar hoje. Isso, que é o que a gente vai mostrar, então. Como é que é essa forma, então? Então, na verdade... Primeiro, tu faz o projeto do vaso, né? Isso, na forma que tu imaginas. Exato. Imprime isso nessa folha, numa Isso. folha como essa, uma folha de papel em branco. Não sei se dá para ver aí pra gente mostrar, né? Mas, ó, tá chegando... Aí, ó, tá aí. E depois, qual é o próximo passo? Como essa folha ela é muito frágil, né, muito fina, o interessante é a gente passar para um papel mais grosso. Pode ser um papel reciclado, pode ser uma caixa que sobrou de algum produto. Algum eletrodoméstico, por exemplo. Se ele for um papel liso, melhor ainda, porque daí a água não vai destruir esse molde, né? Então, ele já tem aquela película plástica por cima, né? Esse papel aqui, eu coloquei uma fita, que é uma fita larga comum, para a água não destruir, né? Porque se a gente não tiver essa proteção, a água vai acabar furando esse molde e o nosso vasinho não vai ficar como a gente imagina. Então, eu fiz nesse papel, passei para esse mais rígido e lacrei ele com essa fita. Então, esse é o molde, ó.
Ele desenhou então nesse papel mais rígido, né? E agora a gente vai trabalhar como se fosse uma dobradura. Exato, é um origami mesmo. A gente vai montar esse vaso, que foi o que a gente fez nesse papel. Muito bom, Henrique. Deixa eu só mostrar aqui o resultado, que esta forma vai se transformar nesse vaso. Olha que gracinha! E o mais legal disso tudo é que você, meu querido telespectador que está nos vendo, nos assistindo, vai poder fazer esse vaso, porque o Henrique vai disponibilizar pra gente esse molde, né, Henrique? Exato. E a gente vai aprender agora a fazer a dobradura, como é que se faz a dobradura, né, desse molde, pra gente poder fazer esse vasinho lindo, que inclusive você pode presentear a sua mãe, né, no próximo Dia das Mães, porque aí até lá dá pra testar, fazer, se não der certo, faz de novo. E também o concreto pode secar. Isso, né, porque Henrique? ele leva uns 2, 3, assim, com esse tempo úmido, uns 2, 3 dias para ele ficar bem seco e bem resistente. Muito bem. Vamos então para a nossa dobradura, para o nosso origami? Bom, depois que a gente passou a fita nesse papel, eu já fiz umas marquinhas. Bom, ele, na verdade, ele tem duas partes, né, Henrique? Isso. Esse aqui é a parte de fora e esse aqui é o que vai ser a parte de dentro, para que a gente possa ter aquele orifício onde plantamos a muda de suculenta, cactos, ou seja lá a planta que você desejar. Isso, é. A gente poderia ter feito com qualquer objeto esse furo da planta, mas eu decidi por fazer ele quadrado para ele seguir o formato do vaso. Então já está disponível no próprio molde esse furo. Então ele acaba ficando um vasinho um pouco mais... o furo segue o formato do vaso, então acho que fica mais bacana também. Perfeito. Então vamos às dobraduras. A gente pode começar por um ou por outro, tanto faz. E a gente dobra sempre para o mesmo lado? O que eu fiz nesse papel? Eu já marquei aqui as linhas de dobradura pra gente dobrar. Tu queres dobrar esse Pode que é mais ser. difícil, eu fico com mais Pode fácil. ser. Esse aí vai ficar um quadradinho, um dadinho. Então vamos lá, e eu dobro... Isso, com o assim plástico mesmo. pra dentro. Plástico... Na verdade, esse aí é o plástico pra fora, porque ele... é o que vai fechar. Remover. Tá certo. Então, começo por esse maior aqui, é isso? Esse aí tu vai formar um quadradinho. E aí segue... Vai fechar pra cá. Entendi. Tá. E eu vou fazer o outro aqui, que vai ficar com o plástico pra fora. Aqui. É esse quadradinho aqui, é isso? Exato, esse mesmo. Esse aí é mais simples mesmo. Já fiz o quadradinho aqui, ó, que é o que vai dar o furo ali do meio, né? O orifício ali do meio do nosso vaso. Isso, onde a gente vai colocar a plantinha. Eu vou usar essa fita comum aqui mesmo, só pra ir fixando ele. Na verdade, eu dobrei o contrário, né? O plástico era pra fora. Isso, o plástico é pra fora. Mas ele fica bem maleável. Mas, ó, rapidinho a gente já bota. Fácil. Pronto, já tá com o plástico pra fora. Isso, tu pode usar essa fita, que é uma fita fácil de rasgar com a mão, porque fita aí crepe mesmo. Tu precisa só dar uma... Depois a gente vai passar essa aqui por fora do molde, pra ele ficar bem resistente. Tá. Então essa aqui é só pra segurar ele mesmo. Então a gente faz aqui. Bom, quem quiser esse molde aqui, a gente vai estar disponibilizando através do nosso e-mail, então. Não é má ideia, @band.com.br. Escreve lá o seu e-mail pedindo o molde do Zin Studio, certo? Que o Henrique fez especialmente pra gente. Adorei, achei linda a ideia. A gente fez esse modelinho, a gente na verdade não tem ele nos nossos vasos, a gente criou para mostrar no programa, né? Para não fazer uma coisa tão simples, mas também ter um toquezinho de design. Então aqui eu tô colando ele só para ter ele no formato que eu quero. Tá. Né? Bem simples. Como ele é um quadrado em cima e embaixo, é bem fácil de montar ele. Ó. Tu vê que tu coloca a fita, ele já vai tomando forma da forma final. Tá. E isso aqui eu vou cortar fora, essa parte superior aqui, porque é aqui que eu vou colocar esse outro que a gente tem. Outro quadradinho, o quadradinho do meio. Esse aqui eu só deixei para ter como referência da tampa. Então eu posso apertar aqui, eu posso até colocar mais uma fitinha, que agora ele tá... Tá, e aí a partir da montagem dele a gente faz a mistura, que nada mais é que cimento e areia e água. É isso? Exato, cimento, areia e água. Mistura esses três materiais. Qual é a proporção do cimento e da areia
É mais ou menos a mesma? Para esse aqui a gente pode colocar 2 de areia e 1 de cimento, assim, porque se tu coloca muito cimento, ele fica muito, ele vai esfarelando muito fácil, assim. Para então, cada 2 colheres de areia, exato. 1 de cimento. 1 de cimento, 2 por 1, então fica bem... E quanto de água? A água a gente vai misturando e vai sentindo, assim, na massa, como é que ela vai se comportando. Ela não pode ficar muito líquida, porque como é um molde de papel, né? Exato. E ela não pode ficar muito dura. Exato. Então a gente faz uma massa que escorra da colher, mas não como água, assim. Então esse aqui eu posso tirar fora. Então essa tampinha sai fora, a gente faz a mistura, coloca dentro do vaso, assenta bem ela, né, Isso, Henrique? bate o molde. Para que saia todo o ar, né, bolhas de ar às vezes ficam Isso. no meio do cimento, né? Isso. E depois da mistura ali dentro, a gente coloca o quadradinho Exato. dentro do nosso molde aqui da massa. O que sobrar da massa a gente bota Tira fora, com estilete, tira com estilete. Pode passar o próprio estilete para tirar o excesso. Então, dessa forma aqui, o quadradinho que a gente fez vai dentro dos nossos 2 quadrados deslocados aqui. Isso. Bom, muito bacana, Henrique, ó, vai resultar nisso aqui, ó. E enquanto o Henrique faz a mistura aqui, que tal um novo sofá todo feito com pallets? Dá só uma olhada. O projeto de hoje é um sofá de pallet que a gente vai usar aqui em cima no nosso estúdio, e a gente precisava que esse sofá de pallet fosse funcional, fosse móvel, para a gente poder circular com ele aqui e também poder usar ele de diversas maneiras aqui. Então, para isso, além dos 2 pallets, para dar uma certa altura ao nosso sofá, a gente resolveu colocar esses rodízios aqui. Um deles tem trava, o outro não tem trava. Antes de colorir o nosso pallet, a gente vai usar este verniz isolante aqui, que serve para dar uma maior durabilidade à madeira e evitar que a resina, né, quando a madeira é muito resinosa, tipo o pinus é uma madeira que tem resina, e ele evita então que essa resina que tem na madeira acabe manchando, sujando a tinta, a coloração que a gente usar depois. Vale lembrar também que eu lixei o pallet antes de pintar, antes de passar o verniz isolante, e depois de secas as 2 demãos do verniz isolante, a gente dá mais uma lixada antes dessa madeira receber a tinta. Para esse projeto a gente escolheu o esmalte Premium Ultra Rápido, que a gente acredita que vai ficar bem bonito aí no sofá. Então bora colocar a mão na massa? Vamos nessa! Finalizada a primeira demão, esperar secar e ó, dar a segunda demão para terminar o projeto. Dada a segunda demão, agora é esperar secar para a gente poder montar o nosso sofá de pallet. Enquanto isso, vou lá fazer o rango das crianças. Não é fácil não. Bora trabalhar. Os pallets já estão prontos, secos. Agora é hora de montar. Vou fixar os rodízios nele. Então, curiosos para ver como ficou o nosso sofá de pallet? Enquanto vocês curtem a imagem da pintura aqui, eu vou pegar o toque final do nosso sofá. Espera aí. Tadã! É claro que para um sofá ficar confortável, não pode faltar uma boa almofada, né? Essa almofada aqui eu mesma fiz, costurei e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Gostaram do nosso sofá de pallet? Se você quiser rever o passo a passo para fazer esse sofá, pode buscar o vídeo lá no canal. Não é má ideia, má com H, não esquece, hein? Bom, Henrique, qual é o ponto da massa, então? A gente vai mostrar aí para o pessoal de casa só para entender, né? Sim. Esse é o ponto. Pode levantar um pouquinho para a gente ver? Ela não pode ficar muito líquida nem muito pesada, né? Porque senão vai ficar com muita bolha na massa. Então, o ideal é que ela desgrude da colher, mas assim, nessa leveza, assim, ela não precisa escorrer da colher. Muito Se bem. ficou muita água, bota um pouquinho mais de areia, um pouquinho mais de cimento e vai mexendo até ela ficar nesse ponto ideal aqui. Exato. Perfeito. Aí daqui vai para dentro da caixinha, Isso. a gente ajusta, né, o nosso quadradinho aqui do meio e espera 3 dias para secar. Uns 3 dias para ele ficar bem seco, para poder manipular, plantar e mexer Muito nele bem. sem perigo de Muito quebrar. obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Que bom te ter aqui no programa. E olha só, para o pessoal de casa, o evento tem entrada franca, é pet friendly e tem atividades para toda a família. Para conferir a programação, openfeiradesign.com. Certo? E aí vê o Henrique lá na feira. Exato. Direto. Bom, gente, por hoje é só. Mas, ó, sábado que vem tem mais, hein? Não esqueçam, 11 horas temos um encontro marcado, certo? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.